Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Esse será o nosso espaço para compartilhar a palavra de Deus e sermos edificados. Hoje eu quero conversar com você sobre perdão, algo extremamente importante na nossa vida como cristãos. Nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com as pessoas e o nosso relacionamento conosco mesmo. Então é algo que precisa ser observado e ser praticado. Porque a palavra de Deus nos recomenda que a gente não seja mero ouvinte da palavra de Deus, mas que possamos colocar em prática. Essa é uma recomendação que está no livro de Tiago. Inclusive, ele compara com o fato de que você se olha no espelho e logo quando sai você esquece da sua fisionomia. Algumas pessoas amam espelho, né? Todo lugar que vai procura um espelho para ver se está tudo arrumado, se o cabelo está no lugar, se a maquiagem está boa, se a roupa está alinhada. Então é algo que nós temos que nos atentar. O perdão não é uma opção para nós, é um mandamento do Senhor. Lá em Mateus 6, quando os discípulos estão conversando com Jesus e perguntam a ele sobre oração, ele vai ensinar a oração que nós chamamos de Pai Nosso. Que lindo, né? O Pai é nosso. Glória a Deus por isso. E naquele momento, ele está ensinando, naquela pequena oração, coisas fundamentais e preciosas para a nossa vida. E uma das últimas coisas que ele ensina é sobre o perdão. E algo tão importante que ele vai continuar nos versículos seguintes falando sobre isso. E esses versículos que eu quero ler para você. Eu tenho certeza que você já conhece a oração do Pai Nosso. Mas se você não conhece, vale a pena a leitura. Está em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9. Mas eu quero ler com vocês os versículos 14 e 15, que Jesus vai reforçar sobre o que ele fala na oração do Pai Nosso sobre o perdão. Pois, se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Que coisa mais séria, né? Ou seja, nós precisamos aprender a perdoar. Nós precisamos obedecer a mais este mandamento que o Senhor Deus nos ordena na sua palavra sobre perdoar. Você pode dizer para mim, mas como é difícil perdoar? Você não sabe o que a pessoa me fez. E a gente não sabe o que nós fazemos contra Deus. A Bíblia é bem clara que diz que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. O perdão que Deus nos dá não é por merecimento. Não é porque você é uma boa pessoa. Não é porque você faz tudo certinho. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. O perdão é pelo pecado que nós cometemos. Não porque somos bons ou temos boas atitudes. Porque bom, na verdade, só Deus. Então, por mais difícil que possa parecer, o perdão, ele é doado porque nós fomos perdoados primeiro. Nós fomos perdoados mediante o sacrifício de Cristo na cruz. Alguém pagou a dívida em nosso lugar. E a Bíblia diz que toda a dívida que era contra nós foi cravada na cruz. E Jesus Cristo, ele paga pelos nossos pecados. O justo pelo injusto. Ele recebe sobre si o castigo que era nosso. Ele foi o substituto na punição. Que grandeza do Senhor, que amor tão grande que deu seu único filho. E esse perdão, ele custou um preço. Ele foi para a cruz e lembre-se que antes de Jesus ir para a cruz, ele está lá chorando, sofrendo e dizendo: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. O perdão, irmãos, é uma guerra de vontades. E assim como Jesus teve a guerra de vontades ali naquele momento, e ele se submeteu à vontade do Pai, que para isso ele veio à Terra, nós também, ainda que em dificuldades, sobre coisas que nós passamos, que fomos ofendidos, nós precisamos dar esse perdão. O perdão, ele é uma quebra do nosso próprio orgulho e da nossa própria justiça. Às vezes a gente diz, ele não merece perdão, ela não merece perdão. Mas faça um autoexercício. Será que nós merecemos o perdão de Deus?
Será que nós merecemos o perdão de Deus? Porque o perdão de Deus está posto para nós. A Bíblia diz que, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas, se você pecar, você tem Jesus Cristo, que é o advogado, que intercede por você. E a Bíblia diz, confesse os seus pecados, porque Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então, nós ainda temos perdão dos nossos pecados, sejam eles quais forem. Não tem diante do Senhor algo tão sujo que Ele não possa limpar. Algo tão imundo que Ele não possa lavar mediante o seu sangue. Então, aquilo que nós recebemos, a grandeza pelo que nós recebemos, a consciência de que nós não merecíamos, faz com que isso nos auxilie a dar o perdão ao outro, a perdoar quem nos ofendeu, porque assim nós também seremos perdoados. Nós lemos no versículo que se nós não perdoarmos as ofensas dos outros, o Pai Celestial também não vai nos perdoar. Então isso é algo muito sério, algo muito grave. Às vezes você está achando que o perdão vai mudar o outro, e não vai. O perdão não vai punir o outro. O perdão não vai fazer com que aquilo suma, que simplesmente apague. Aquela pessoa, muitas das vezes, não vai reconhecer o que fez errado. Mas você vai reconhecer o senhorio de Cristo sobre a sua vida. E vai dar perdão, sem guardar mágoa, nem rancor. Mas seguir em frente numa vida livre, sem culpa, sem medo. Que você possa receber o perdão de Deus. Quantas vezes passam-se anos e você ainda está pedindo perdão pelos mesmos pecados? Você nunca aceitou. Quando acontece algo de errado, você lembra. Ah, Deus deve estar me punindo por aquilo que eu fiz no passado. E a Bíblia diz, se você perdoar de todo o seu coração, se você confessar, Deus é fiel e justo para limpar de toda a iniquidade. Então você precisa crer na palavra de Deus. Perdoar e se sentir perdoado é um ato de fé por aquilo que a palavra de Deus diz e por aquilo que Deus fez por nós. Dar perdão é uma atitude de obediência e rendição pelo sacrifício e amor de Cristo na cruz. Nós não perdoamos porque somos bonzinhos. Nós não perdoamos porque somos melhores do que os outros. Nós não perdoamos para humilhar e para dizer, olha, tá vendo, eu estou lhe perdoando. Agora você vai ter que mudar de comportamento. Nós não somos juízes sobre a vida de ninguém. Nós perdoamos porque somos perdoados. Você precisa se perdoar e seguir em frente. Deus não te acusa. Jesus disse, eu vim para salvar o mundo e não para condenar o mundo. Receba o perdão do Senhor. Dê perdão a quem lhe ofendeu, seja qual for a ofensa. O Senhor é o seu juiz. O Senhor é o seu vingador. Então descanse no Senhor e obedeça a palavra dele. E perdoe. E seja livre de todo peso. Quando você não perdoa, você carrega esse mal com você. E esse mal vai criando raízes e adoecendo a sua alma. E adoecendo o seu próprio corpo. Não leve essa pessoa com você. O mal que ela lhe fez precisa ficar no passado. Nós precisamos olhar para as coisas boas da vida. Para a graça, para o amor, para a bondade, para a fidelidade do Senhor. E nós seremos felizes se obedecermos a palavra de Deus. Então perdoe, siga em frente e seja livre de todo medo, de toda culpa. O Senhor não lhe condena mais. Então dê daquilo que você recebeu do Senhor. E eu quero orar por você nesse momento. Pode ser algo muito difícil, mas você pode fazer uma ligação, escrever uma carta. Você pode falar com a pessoa pessoalmente. Você pode fazer uma oração alto. Quando não há mais possibilidade de pedir perdão ou de dar o perdão. Então que você possa, em nome de Jesus, ter força do Espírito Santo de Deus que habita dentro de você para praticar essa verdade bíblica tão importante na nossa vida.
E eu vou orar por você agora, para que o Espírito Santo, aí onde você está, lhe ajude e lhe capacite para exercer esse mandamento. Amém? Ô Senhor, nós queremos antes de tudo te agradecer pelo perdão que o Senhor deu a cada um de nós. É mediante graça e favor, e nós não merecemos. Reconhecemos a nossa humanidade falha e limitada, e como nós éramos irreconciliáveis, mas o Senhor olhou para nós e escolheu nos amar e nos perdoar. Por isso, Espírito Santo, eu lhe peço, nos ajuda cada pessoa que está assistindo esse vídeo, que nós possamos perdoar a nós mesmos, receber esse perdão que o Senhor nos deu, crer na tua palavra e perdoar aqueles que têm nos ofendido, para que também sejamos perdoados. Que não tenhamos orgulho, nem justiça própria. Senhor, em nome de Jesus, tira do nosso coração toda mágoa, todo rancor, todo medo e nos liberta, Senhor Deus, para que possamos obedecer a tua santa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você foi abençoado com essa palavra, compartilha com outras pessoas e não esqueça, nós damos daquilo que nós recebemos sem merecer. Deus abençoe e até o próximo vídeo.